Como lidar com excesso de preocupações? Eu, por ser uma pessoa diagnosticada com TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, eu sempre sofri com isso, a vida inteira. E foi com uma série de iniciativas, incluindo tratamento adequado, medicação, terapia, aprendi a meditar e um montão de outras coisas, que eu melhorei bastante. Mas eu ainda sou aquela pessoa que pensa demais, que se preocupa demais. E aí, esses dias eu terminei de ler esse livro aqui, que é um clássico na realidade, que é o livro do Dale Carnegie, chamado Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Esse aqui é um livro, é uma edição antiga, eu comprei num sebo, e eu já digo de cara que eu recomendo fortemente, é um livro para você ter aí de cabeceira e reler de tempos em tempos. Então, se você vive aí com a cabeça cheia de preocupações, esse livro é uma boa recomendação. Olha a quantidade de flags que eu coloquei aqui do lado, para vocês terem uma ideia, porque eu gostei muito. Lidar com preocupações de uma maneira melhor faz com que eu tenha uma vida organizada? E a resposta é sim. Aprender a lidar com excesso de preocupações e com preocupações de modo geral vai ajudar sim você a ter uma vida mais organizada. Por quê? Porque para você ter uma mente tranquila, você precisa da organização. E a organização vai te ajudar justamente a identificar tudo o que existe na sua vida, incluindo os objetos aí da sua preocupação, então problemas, contas, o que quer que seja, e que você tenha clareza com relação a eles. Então, o que que é clareza? Você saber o que você pode e o que você não pode fazer, e se você puder fazer algo, o que é esse algo? E isso está aí listado junto com os seus outros afazeres. Porque aí, desse modo, mesmo que você ainda não tenha resolvido um problema, você não vai se preocupar tanto assim com ele, porque você sabe que ele está encaminhado. Então, isso tem tudo a ver com organização, porque, afinal de contas, quando a gente não lida com as preocupações, isso faz a gente perder tempo, mexe com a nossa energia, mexe ali com o nosso astral no dia a dia, a gente fica super preocupado, acaba não conseguindo ter cabeça para pensar em outras coisas, e prejudica as nossas relações, a gente pode ficar sem paciência, entre outros aspectos, tá bom? Quem já teve preocupações sabe muito bem como é. Primeira coisa para você evitar preocupações, eu trago inspirada no livro do Dale Carnegie, mas eu também trago do budismo, eu também trago de outros exercícios relacionados. E esse primeiro exercício é proteger o seu dia de hoje. É ver o seu dia de hoje como se ele fosse um compartimento, uma caixinha sagrada ali que você está protegendo. Quem já assistiu o filme A Sociedade dos Poetas Mortos, que é um dos meus filmes preferidos, quando esse filme foi lançado, ele popularizou uma expressão em latim que até hoje ficou muito popular, que é o carpe diem. Carpe diem significa aproveite o dia, que é justamente esse sentimento que eu quero passar com essa primeira recomendação para você lidar com as preocupações. Preocupação gera ansiedade porque a gente está pensando antecipadamente em uma situação do futuro que pode ou não acontecer. Então, ficamos preocupados. Quando você vive o seu hoje, com foco no seu hoje, isso te ajuda a ter controle das coisas que estão sob seu controle agora e te ajuda a tirar um pouquinho o foco lá do futuro, que às vezes você nem consegue resolver aquela situação ainda e faz com que você se preocupe demais com ela. Então, a ideia é você proteger o seu dia de hoje. O Dale Carnegie usa um termo que é compartimentar o dia de hoje. É como se você realmente o fechasse hermeticamente falando, não tem ontem nem amanhã, é o hoje. E aí, quando você pensa no hoje, né, pode ser que você queira ter boas práticas para você pensar em coisas para hoje. Então, assim, um exemplo para vocês, tá? Somente por hoje, ele traz aqui em uma das eu vou falar o capítulo, porque como a minha edição é antiga, vocês podem ter um livro mais recente, mas no capítulo 12, ele tem uma parte que ele fala assim, só por hoje. E aí ele traz algumas ideias. Só por hoje serei feliz. Só por hoje vou procurar me ajustar às coisas como elas são, e não procurarei ajustar tudo aos meus próprios desejos. Só por hoje cuidarei do meu corpo. Só por hoje procurarei fortalecer o meu espírito. Só por hoje exercitarei a minha alma. Só por hoje serei agradável. Só por hoje procurarei viver unicamente durante este dia. Só por hoje terei um programa, né, uma programação, vou me programar para ver o que eu posso fazer.
Só por hoje reservarei meia hora tranquila unicamente para mim e repousarei. E só por hoje não terei medo. Então você pode usar essa lista ou personalizar essa lista para sua realidade, de modo que essa seja uma lista de aterramento que te traga para o dia de hoje, que você consiga viver bem o hoje. Porque o que acontece? Quando a gente fica se preocupando demais com as próximas coisas, a gente deixa de viver o presente, porque a gente está tão preocupado com o que a gente vai fazer depois, que isso se reflete até nas relações. Quem já estudou comunicação não violenta sabe disso, né? Que muitas vezes as pessoas elas ouvem a outra não para ouvir, mas para responder. E aí ela fica só esperando a outra acabar de falar para ela poder dar a opinião dela. Na comunicação não violenta, a gente ouve por ouvir. A gente ouve para realmente fazer essa escuta ativa ali com a pessoa, faz perguntas, complementa o que está sendo falado, para realmente dar uma atenção, acolher as necessidades da pessoa e poder ouvir efetivamente. O mesmo vale para o nosso dia. Então eu estou aqui na nossa live totalmente presente para ela. Eu estou aproveitando o nosso dia. Se eu ficasse aqui preocupada com o que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã, na semana que vem, eu não ia conseguir me concentrar na live para passar esse conteúdo e pode ser que me desse até uma crise de ansiedade, pensando em coisas que eu não posso resolver agora. Então, a grande proposta dele, ele já começa com essa proposta para você proteger o seu dia de hoje, viver nesse momento presente. Muitas vezes, um problema que você tem, uma preocupação que você não vai conseguir resolver hoje, mas você fica se preocupando com ela. Quantas vezes eu já não falei para as pessoas que convivem comigo, falei, gente, vamos deixar para pensar no problema quando o problema acontecer? Gente, vamos pensar nisso depois? Vamos curtir, a gente está todo mundo junto aqui almoçando, vamos curtir o almoço? Depois a gente pensa nisso. Porque muitas vezes a gente acaba atrapalhando a própria experiência da vida presente e que, assim, gente, eu não sei quando eu vou morrer, entendeu? Pode ser que eu morra hoje. E aí eu passei meu dia inteiro cheio de preocupações, então eu vou cuidar do meu dia presente como um presente realmente sagrado, tá? Então essa é a primeira recomendação, proteger o seu hoje, aproveitar o dia. Ok, você tem coisas para resolver, ok, você pode se preocupar com algumas coisas, a gente tem estratégias de organização para lidar com essas coisas, mas você não precisa ser completamente sugado por essa preocupação a ponto de nem conseguir viver a sua vida hoje.